Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Prof, espero que estejam todos bem, todos se cuidando aí, né? Da melhor maneira possível, certo? Com muito foco, né? Vestibulares, paz, chegando aí e no comecinho do ano, né? Janeiro, fevereiro, então precisa ter bastante foco, certo? Reta final de estudos, então vamos lá, certo? Em redação, galera, como é que a gente estuda mesmo? Fazendo, né? Treinando, então, não tem para onde correr, vamos escrever mais textos, certo? E hoje nós vamos fazer uma proposta de carta do leitor, beleza? Que é um gênero bastante cobrado ali na UEM, certo? Faz 2, faz 3, vestibular, certo? É um gênero bastante cobrado, né? A carta do leitor. Então, vamos lembrar como é que faz, vamos treinar aí, vamos escrever, certo? Não tem outro jeito. Beleza, galera. E aí, para fazer esta carta do leitor, vocês sabem que tem de ler o texto, nós vamos ler o texto, certo? É, já veio, né, à mente, assim, para a gente discutir para esta proposta, um tema extremamente atual, certo? Que é essa questão do preconceito social, né, gente? Tem um monte de preconceito que a gente fala aí no dia a dia, preconceito contra pessoas que têm opção sexual diferente, homofobia, por exemplo, transfobia e tal. O preconceito racial também, a gente fala bastante sobre ele, mas o preconceito social, às vezes ele fica um pouco escondido, assim, a gente não discute muito sobre isso, né? Esse preconceito contra classe social diferente da sua, certo? E aí, gente, nesta semana ocorreu um fato aí que veio à tona na internet, né, super atual, que fez a gente parar para pensar um pouquinho sobre essa questão do preconceito social, né? E aí o tema veio à tona, então faz todo sentido a gente trabalhar aí numa redação esse tema, né, que é super da atualidade. Todo mundo viu, né, o que aconteceu com os Mateuses aí, né? O, o entregador Mateus e o ser humano ali que acabou cometendo um ato de preconceito, foi racial também, né, mas teve preconceito social aí no meio, certo? Esse entregador aí, ele foi chamado de lixo, né, entre outras coisas horríveis, certo? Sofreu racismo ali no interior de São Paulo. Então, ele é o entregador do iFood, né, ele foi entregar lá na casa desse cidadão aí, esse cidadão de azul, e o cidadão foi muito grosseiro com o Matheus, né, é, tratou ele muito mal, com vários tipos de preconceitos diferentes, e isso aí chocou todo mundo, né? Porque é uma coisa inadmissível, né, gente? Uma forma de tratar o outro, assim, que a gente acha que essas coisas só acontecem em filme, em novela, né? Que o outro vai desprezar, vai falar, ah, seu favelado, ah, você tem inveja de tudo isso, igual da forma como ele falou ali. A gente tem a impressão que essas coisas só acontecem em filme. Uma pessoa normal, na vida real, não teria coragem de falar um negócio desse, de abordar alguém desse jeito, né, dessa forma, então chega a ser estranho pra gente, né? Mas aconteceu, foi gravado, né? Isso bombou na internet, logicamente, as pessoas indignadas, certo? Meme adoidado, e, enfim, acaba sendo um assunto que a gente precisa falar, né? Gente, como que em pleno século XXI as pessoas ainda cometem, né, atos racistas, as pessoas ainda têm essa soberba, né, para tratar o outro mal desse jeito. Como que isso ainda acontece, né? Como que ainda existe isso? É um absurdo, né? É um absurdo, com tanta tecnologia, com tanto acesso à informação, tanta miscigenação, né? Tipo, tanta mistura de gente, tantos povos que vêm para cá. A gente convive com tanta coisa diferente, com tantas diferenças, né, o tempo todo. Como que as pessoas não aprenderam ainda a lidar com isso, né? O povo ainda é muito preconceituoso e essa imagem aí, galera, é só o retrato de várias pessoas, tá? Tem muita gente que é assim, né? Que tem esse preconceito mesmo. Ah, eu não vou lá não porque lá é o shopping de pobre. Ah, eu não vou lá não porque o povinho que frequenta ali não é... Gente, eu ouço isso das pessoas. Não sei vocês, se vocês convivem com gente assim. Mas eu já ouvi muitas vezes isso, tipo, ai, não vou fazer compra lá não, lá só vai pobre, ai, só ralé. Eu falo, gente do céu. De onde é que se... E às vezes a pessoa nem é tudo isso. Tipo, nem tem... Nossa, tipo, mesmo que ela tivesse, ela não poderia fazer isso, mas às vezes a pessoa nem tem, mas tem um rei na barriga, assim, né, para destratar o outro e tal. Enfim, isso existe, tá? Isso existe e, infelizmente, existe, né? E precisa ser combatido, certo? Então vamos ler o texto aí,
que vai falar sobre este episódio, né, de preconceito social, para depois a gente pensar na proposta da carta do leitor, tá bom? Galera, então, olha lá o texto, né? É uma notícia, né, gente? E você vai, após ler essa notícia, eu vou colocar aqui que foi na Folha de São Paulo, porque, na verdade, isso apareceu em vários jornais, então vou colocar num aqui bem conhecido, tá? E aí depois a gente faz a carta, né, para este jornal, para falar sobre o que aconteceu nesse episódio aí e demonstrar nossa indignação ainda com preconceito social, né, de classe social, ainda acontecer nos dias de hoje, tá bom? Então, olha lá. Quando Matheus Pires Barbosa, 19 anos, falou para os outros colegas entregadores do iFood o endereço da próxima entrega que faria em um condomínio de Valinhos, São Paulo, no dia 31 de julho, ouviu, boa sorte, tá? A galera já sabe quem é essa pessoa aí, né? Esse outro Matheus que recebeu o pedido do iFood, ele já é conhecido. O cliente que receberia o pedido era conhecido por alguns deles por exigir que caminhassem até a porta da casa com a entrega, enquanto a maioria das pessoas costumava esperar junto ao portão da residência. Matheus resolveu, então, comentar com o cliente, em tom de brincadeira, a impressão que ele havia deixado em outros entregadores. O vídeo da discussão, aberta entre os dois a partir disso, viralizou nas redes sociais nesta sexta, dia 7, e levou o entregador a registrar um boletim de ocorrência contra o homem. No documento policial, Pires diz que o homem, que se chama Matheus Abreu Almeida Prado Couto, acho que é um nome de rico, né? Tipo, um monte de sobrenome, Matheus Abreu Almeida Prado Couto, se exaltou com os comentários e começou a ofendê-lo, dizendo coisas como preto, favelado, pobre, olha seu tênis furado. Olha o nível, galera. Prado Couto confirmou, durante o depoimento que prestou às autoridades, o uso das palavras, mas disse que não fez nenhuma ofensa em relação à cor do entregador. O registro da ocorrência, no entanto, afirma que ele voltou a repeti-las diante dos policiais. A discussão começou, segundo ele, porque o entregador afirmou que seria mal falado entre os motoboys. Ele ainda disse que o entregador teria investido contra ele. No vídeo de 1 minuto e meio, o cliente declara: aqui não vai acontecer nada com você lá para frente, não sei, moro? Você sabe o que vai acontecer no futuro? Desempregado, você trabalha de motoboy, filho. Ele chama o entregador de lixo, né, semi-analfabeto, diz que ele tem inveja das famílias que vivem no condomínio e aponta para o próprio braço, né, dizendo que Matheus teria inveja também da sua pele branca. O entregador questiona o que tem a ver sua profissão e oferece seu telefone para que o homem veja no aplicativo quanto ele recebe por seu trabalho. Eu tenho uma vida fora daqui, diz Matheus. Eu posso ter a mesma coisa que o senhor. O senhor conseguiu por quê? Porque seu pai te deu ou porque você trabalhou? Ainda essa foi o ápice, né? Quando o Matheus provocou ali o outro, né? Não que seria justificável, mas foi um bom tapa na cara do outro. Galera, outro homem que também aparece nas imagens pergunta por que eles vão seguir com a discussão e Matheus responde que está esperando a viatura que acionou, para que o homem não voltasse a fazer aquilo com outras pessoas. O vídeo foi publicado nas redes sociais pela mãe do Matheus, Maria Pires, de 43 anos. Criada por uma mulher negra, ela diz que o filho, que teve o nome retirado da Bíblia, nunca tinha passado por isso. Não é por dinheiro, não é por nada, é por justiça. Isso tem que parar de acontecer, porque é todo dia um caso assim, afirmou a reportagem. Para mim, a pior coisa do mundo é ver meu filho passar por uma situação daquelas, porque a maneira que eu criei meu filho e fui criada, eu aprendi a ter respeito pelo ser humano, não importa a classe social, a cor da pele, certo? Em nota, o iFood diz que, baseado nos termos do aplicativo, descadastrou, nem sei se existe essa palavra, mas apareceu assim, o agressor como usuário e que irá oferecer apoio jurídico e psicológico a Matheus. A plataforma também diz que recomenda que haja registro de boletim de ocorrência em casos como este e que se faça contato com a empresa enviando uma cópia. Racismo é crime, o iFood condena qualquer forma de preconceito ou discriminação e por isso presta solidariedade e apoio ao entregador Matheus, vítima do crime racial praticado por um consumidor, diz o texto. Beleza. Então, galera, este texto é a notícia que a gente leu e a partir daí que a gente vai escrever a nossa carta. Galera, só para fechar essa questão do texto, acho que todo mundo viu isso, né? Todo mundo que tem internet aí ficou sabendo disso, viu de algum modo, né? Leu, viralizou e tal.
Só que a gente sabe que isso acontece o tempo todo, né? Tem gente com o rei na barriga em vários lugares aí, né? Enfim, isso precisa realmente ser repudiado, né? Precisa realmente, as pessoas precisam denunciar mesmo e tal, para fazer esse povo cair na real e parar de ficar julgando os outros, menosprezando os outros por conta de cor de pele ou do tênis brabo, enfim, ou de qualquer outra coisa, certo? Enfim, meus queridos, depois, né, não sei se vocês viram, o Luciano Huck acabou presenteando o menino com uma moto, né, para ele continuar trabalhando e tal, porque ele estava usando a moto do pai dele, enfim. Tem gente que vê isso gente, o Luciano Huck tem dinheiro para comprar a família do outro Matheus ali que estava tirando o menino, o entregador, certo? Tem dinheiro para... Só que não tem soberba, né? Só que é uma pessoa humilde, é uma pessoa que não se acha, né, mais que os outros por ter grana, certo? Então vai lá e tem essa demonstração, né, de carinho ali com o entregador para, lógico que dar uma moto para ele não vai fazer sumir da cabeça dele esse preconceito e do jeito que ele foi tratado, né? Mas, enfim, já é uma demonstração aí, né, de alguém que pensa nele, né? Na verdade, todo mundo que tem cérebro gostaria de fazer por esse menino aí, né? Pelo menos para amenizar um pouquinho o que ele sofreu, certo? Enfim, galera, dito isso e lido esse absurdo, teve até mais coisa, né? Parece que o Matheus, o entregador, disse que o outro cuspiu nele em algum momento, tipo, parece que o negócio foi até pior, assim, digamos, certo? Nada justifica, né, gente? O prof, você sabe que eu sou indignado com coisa, tipo, de, de julgar o outro, de preconceito e tal. Tipo, eu não gosto disso, eu acho péssimo. Eu acho que não é problema das pessoas, tipo, a vida do outro, entendeu? Tipo, não gosto disso. Mas, enfim, é, até eu nem vou esconder, tá, gente? Vocês falam assim, não, vamos amenizar. Não tem que amenizar, isso foi horrível. Teve 10 tipos de preconceito diferente ali, e esse cara que fez o preconceito deveria pagar muito caro por isso. Só que a gente sabe que aqui no Brasil, quem, quem paga geralmente são as pessoas que não têm grana, não têm contatos, não tem, enfim. Galera, e aí vem a proposta, então. Ao ler esse texto aí, você, cidadão com cérebro, né, cidadão consciente, cidadão que pensa, ficou indignado. Achou um absurdo, né? Principalmente a questão do preconceito social, tá, galera? O preconceito racial aconteceu ali por conta da cor da pele e tal, mas a gente vai focar na parte do preconceito social. Então, consciente disso, você resolveu escrever a carta, tá? Vamos ler aí o contexto do comando, aí a gente discute um pouco, discute não, né? Porque só eu falando, vocês não estão discutindo. Mas enfim, olha lá. O contexto e o comando. Após a leitura da notícia sobre o caso do entregador que sofreu preconceito em São Paulo, você, como um cidadão consciente, ao ficar inconformado com o ocorrido, decidiu escrever ao jornal Folha de São Paulo a fim de expressar sua indignação. Redija, portanto, entre 15 e 22 linhas, uma carta do leitor destinada aos editores da Folha de São Paulo, com o intuito de demonstrar sua indignação com o ato de preconceito sofrido pelo entregador Matheus, argumentando sobre o preconceito social em pleno século XXI, além de alertar a população para que esse tipo de atitude seja sempre repudiada e banida da sociedade. Assine sua carta apenas como leitor ou leitora. Tá, vamos lá. Então, como leitor, né, você tem de falar que após a leitura da notícia sobre esse ato preconceituoso que aconteceu em São Paulo com o entregador Matheus, certo? Você, como cidadão consciente, ficou inconformado e resolveu escrever, né, aos editores ali da Folha de São Paulo, certo? E para expressar essa sua indignação. Joia. Só que aí, galera, a hora que chega no momento do intuito ali, ó, com o intuito de nós podemos ver que tem 3 objetivos nessa carta. Você tem que dar conta dos 3, tá? Então, o primeiro é demonstrar sua indignação com o ato de preconceito sofrido pelo entregador Matheus, certo? Aí, você tem de argumentar sobre o preconceito social em pleno século XXI. Então, você tem de dar argumentos aí de por que você fica indignado, inconformado, em pleno século XXI, as pessoas ainda cometam atos de preconceito social,
com a classe social, rebaixamento social, tá? Realmente, a parte que ele falou ali do tênis furado, que ele era um lixo, que ele tem inveja das famílias que moram no condomínio, né? Essa questão do preconceito social mesmo. E aí, gente, aqui as pessoas cometem um erro, tá? Por quê? O prof pediu para argumentar sobre o preconceito social. Muita gente não lê isso direito e começa a falar do preconceito racial. Tá? Começa a falar ali da cor da pele e tal, e não é sobre isso que é para argumentar, tá? Você pode citar isso no seu texto? Porque ele sofreu ali o preconceito social e racial? Pode. Pode falar que é crime e tal, tudo bem. Só que depois de demonstrar a sua indignação com esse ato de preconceito sofrido, você precisa argumentar sobre o preconceito social em pleno século XXI. Tá? Então, você tem de falar das relações de grana, né? De como as pessoas ainda, por pertencerem a famílias conhecidas, por terem posses, acham que podem menosprezar, né? Tipo, logo, essas pessoas que dependem, né? Tipo, o povo que mora em condomínio, quem, tipo, nessa época que a gente está passando, depende muito dos entregadores, né? Tipo, só tem essa vida boa ali, tipo, de receber as coisas em casa, na porta de casa e tal, porque tem esses entregadores fazendo esse serviço para eles, certo? Então, como que em pleno século XXI, com o tanto de entrega que se usa, né, com o tanto de aplicativo que tem de entrega e tal, as pessoas ainda conseguem, né, rebaixar tanto assim, mesmo sendo tão útil para elas, né? Enfim, é, é complicado, né? Gente, com o tanto de informação que se tem hoje, com o tanto de coisas diferentes que a gente convive o tempo todo. As pessoas ainda menosprezarem a outra desse ponto, assim, tipo, essa soberba é um absurdo, né? Enfim, você tem de argumentar sobre isso, tá? E tem um além ali. Opa, tem um além, então quer dizer que tem mais coisa para falar. Tem, né? Então, esse além aí, ele fala que é para você fazer um alerta, né? Além de alertar a população para que esse tipo de atitude seja sempre repudiada e banida da sociedade, certo? Então, você vai ter ainda de falar para a população que se isso acontecer por perto, se alguém ficar sabendo de alguma coisa, que é preciso denunciar, que é preciso repudiar, que é preciso colocar, enfim, em evidência, para que isso deixe de ser uma realidade, para que isso pare de acontecer, certo? Então, 3 objetivos. Você tem de citar, né, para mostrar que você leu o texto, você tem de citar o que aconteceu ali com o Mateus e falar por que você está indignado com isso, certo? Aí você tem de argumentar, falando sobre preconceito social, né, de classes sociais e tal, num país tão desigual como o nosso, né? Em vez das pessoas se ajudarem, elas preferem julgar a outra, certo? Isso é um absurdo. E fazer um alerta para as pessoas, deixar bem claro, falar com as pessoas, né? Que esse tipo de atitude deve ser sempre repudiada e banida, né? E, enfim. Então, são 3 objetivos aí para você trabalhar na sua carta. Digão, ai, gente, por favor, toma cuidado com o negócio do preconceito racial, tá? Para argumentar sobre o preconceito social. Então, toma cuidado para não falar o tempo todo na sua carta sobre preconceito racial. Você muda o tema da carta, tá? Tem gente que chega a zerar por esse tipo de erro, certo? Quando modifica completamente o tema do texto, ok? Tudo bem? E aí você vai assinar a sua carta como leitor ou leitora. Né? Vai colocar lá, tenciosamente leitora, tenciosamente leitora. Um dos dois. Geralmente a carta do leitor é assim, né? Eles pedem para assinar como leitor ou leitora. Às vezes tem nome, mas enfim. Cidadãos, tranquilo? Vai mandar para os editores, né? Vamos ver como é que isso fica. Eu vou lembrar com vocês a estrutura. Vamos ver como é que fica isso na estrutura, né? Então, aqui temos a estruturinha para vocês lembrarem do Memorex, que vocês tanto amam, né? Mais para o final do ano, o prof manda Memorex atualizado, tá? Dos PAS, vestibulares e tal. A gente ainda tem um tempo aí para treinar. Então, mais para frente eu mando o, o Memorex, tá? Gente, o que tem na estrutura de uma carta do leitor, então? Começa lá com o local e com a data, né? Ali está uma data aleatória, 25 de abril de 2016. Sempre assim, por extenso, beleza? Com um pontinho ali depois do ano. Bem bonitinho, né? Vamos tentar fazer sempre perfeito, galera. Sempre sem nenhum ponto fora do lugar, porque é isso que vai garantir lá o seu 120. Hoje em dia a galera já tem tirado nota alta na redação, né? Antigamente quem tirava nota alta na redação, tipo, se destacava muito, assim, porque muita gente ia mal na redação, né? Hoje em dia a gente percebe que a galera já aprendeu, né? Os professores já têm acesso aos slides dos outros professores, hoje em dia todo mundo já tem uma boa noção, assim, de como a UEM cobra a redação e tal,
Então, as notas tendem a aumentar, certo? Sendo assim, para a nota da redação fazer diferença na tua vida, e vocês sabem, por exemplo, que no PAS ela vale 1/3 da nota, né? Você não pode errar, você não pode cometer um erro, porque as pessoas não vão cometer tantos erros, certo? Então, para essa nota fazer diferença na sua vida, qualquer detalhe é importante, tá bom? Então, vamos lá. Como estamos pedindo para escrever em 22 linhas agora, então 3 parágrafos, tá? No primeiro você coloca lá, prezado editor, não sei o quê. Aí não tem nome, tá, gente? Nesse que o prof passou para vocês, são os editores da Folha de São Paulo. Então você coloca lá, prezados editores da Folha de São Paulo. Sou leitor assíduo do jornal, certo? Não vai escrever Folha de São Paulo de novo. E, após ler o texto, né, ler a notícia sobre o ato de preconceito sofrido pelo entregador Matheus, certo? Não tem o nome do texto ali, não tem o título do texto, então você tem que falar o que você leu. Né? A notícia sobre o ato de preconceito sofrido pelo entregador Matheus. Escrevo, né, redijo essa carta com o intuito de expor a minha indignação, né, e fazer um alerta para que esse tipo de atitude não aconteça, não exista mais preconceito social, certo? Beleza. Colocou o objetivo? Aí o contexto está marcado. Você já falou que é você um cidadão consciente e inconformado, já falou para quem que é o texto, né, para os editores da Folha de São Paulo, já falou qual texto você leu, que é a notícia sobre o Matheus. Aí, beleza. Contexto todo marcado, aí você coloca lá, nesse contexto, no mesmo parágrafo ainda, né, e começa a argumentar. Nesse contexto, o que ele sofreu ali de preconceito e tal é um absurdo, foi um ato extremamente grosseiro e que acaba trazendo danos emocionais, psicológicos para a pessoa que sofreu, né? Enfim, fala lá, argumenta aí sobre isso. Por que você está indignado? Segundo parágrafo, conectivo, né? Eu coloquei o ademais aí, gente, mas pode ser qualquer conectivo que você queira. Ademais, sempre retoma o interlocutor, mesmo na carta do leitor, mesmo que sejam para vários editores, sempre retoma o interlocutor quando começa um parágrafo, tá bom? Então, coloca lá. Ademais, senhores editores, por exemplo, tá? E aí continua argumentando, né? Você tinha de falar sobre preconceito social. Os atos de preconceito social em pleno século XXI é um absurdo, por isso, por aquilo outro, né? Um país em que as pessoas dependem uma das outras e que não é por conta do dinheiro que ela tem menos importância, para funcionar. Digam, posso trazer alguma coisa de fora? Posso fazer uma analogia a pensamentos sociológicos? Gente, não é proibido, tá? Mas não é legal ficar citando e fazendo tipo dissertação, tá bom? Nesse caso, digamos, eu queria falar, sei lá, do organismo social, por exemplo, que todas as parcelas da sociedade, todas elas, independente do tanto de grana que elas têm, são importantes para que a sociedade funcione e tal, e as pessoas precisam entender isso para não cometer preconceito. Enfim, posso falar sobre para que essa engrenagem, né, esse organismo social funcione? Pode, mas não precisa ficar citando o Durkheim, não precisa ficar colocando citação nem nada disso, tá bom? É só explicar a questão, né? Que todas as parcelas da sociedade, toda parte, tipo, explica com as suas palavras, entendeu? São importantes para que o todo funcione e as pessoas precisam entender isso e não menosprezar e tal, enfim. Ok? Argumenta sobre essa questão do preconceito social ainda existir, isso é um absurdo. Ok. Vai para o último parágrafo, aí você coloca um conectivo, eu coloquei sobre isso, né? É um jeito de começar ali, mas você pode fazer de várias formas diferentes. Sobre isso, retoma o interlocutor. Caros editores, né? Sobre isso, responsáveis pela Folha, alguma coisa assim. Penso que... E aí você faz o alerta, né? Você já falou lá do contexto do Matheus, você já falou sobre o preconceito social, aí você tem que fazer o alerta. Sobre isso, eu penso que as pessoas precisam estar muito alertas. Tentem usar as palavras-chave, tá, galera? Se ele pediu para você fazer um alerta à população, fala assim, eu penso que as pessoas na sociedade precisam estar alerta para quando acontece qualquer tipo de ato preconceituoso, né, de modo que as pessoas sofram, e isso deve ser repudiado, as pessoas devem fazer denúncias para a polícia, devem chamar mesmo, fazer boletim de ocorrência, para ver se isso sai da sociedade, né, para tentar banir isso da sociedade, certo? Beleza. Terminou de fazer o alerta, aí você vai colocar lá no final ainda desse terceiro parágrafo. Faça o exposto, espero mais publicações sobre o preconceito social,
mais notícias, né, que abordem isso, para que cada vez mais as pessoas compreendam a sua gravidade e fiquem e prestem mais atenção neste problema, né, passem a observar isso com mais cuidado, beleza? Terminou ali de pedir mais publicações sobre o assunto, aí você coloca atenciosamente leitor ou atenciosamente leitora. Galera, tem uma observação aí, né? Se houver mais alguma posição social além da de leitor, que é obrigatório marcar, né? Então, lá no comando ele falou, né, que você era leitor da Folha, mas ele falou também que você era um cidadão consciente, né, estava indignado. Então, tenta se marcar em algum momento como cidadão consciente da situação e tal, né, que sabe como isso é ruim e problemático para uma sociedade que quer crescer, quer ser desenvolvida, mas não consegue conviver, né, com as diferenças. Então, tente se marcar aí como um cidadão consciente também. Beleza? Gente, é isso. Qualquer dúvida, né, chama o prof. Tentem escrever aí para treinar um pouquinho, tá bom? Treinar argumentação, treinar a estrutura de carta do leitor, belezinha? Para ficar bem fresquinha na cabeça. Tudo bom? Tudo certo? Qualquer coisa chama o prof, tá? Que a gente tira a dúvida lá no WhatsApp. Belezinha? Até a próxima aula. Espero que todos façam e me mandem a fotinha, beleza? Um beijo, um abraço, cuidem-se. Boa semana para vocês.